Em uma noite silenciosa de hospital, um milionário à beira da morte ouve pela primeira vez o nome de um jovem italiano que transformou o mundo através da tecnologia e da fé. O que parecia ser apenas mais uma conversa entre médicos se torna o início de uma jornada espiritual avassaladora que desafia tudo aquilo em que ele sempre acreditou. Entre máquinas que apitam, corredores frios e uma alma faminta por significado, o empresário descobre que a verdadeira riqueza não estava em seus cofres bancários, mas em algo que ele havia negligenciado durante toda a sua vida. Esta é a história de como um nome sussurrado pode abrir as portas do céu. Antes de começarmos esta jornada transformadora, eu convido você a se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo histórias que tocam o coração e transformam vidas. Agora, prepare seu coração para esta narrativa emocionante. O silêncio do quarto 407 era interrompido apenas pelo ritmo metódico dos monitores cardíacos. Eduardo Mendonça, aos 63 anos, jazia naquela cama de hospital como um rei deposto de seu trono. As paredes brancas pareciam fechar-se ao redor dele, e o cheiro de antisséptico invadia suas narinas com uma insistência quase cruel. Lá fora, em algum lugar da cidade, seu império empresarial continuava girando. 17 empresas, milhares de funcionários, fortunas sendo movimentadas a cada segundo. Mas ali, naquele momento, nada disso importava. Seu corpo tremia levemente sob os lençóis brancos. O diagnóstico havia caído como uma bomba 3 semanas atrás. Câncer pancreático em estágio avançado. Os médicos falavam em semanas, talvez meses se houvesse sorte. Sorte. A palavra soava como uma piada amarga para um homem que sempre acreditara que controlava seu próprio destino. Eduardo nunca fora religioso. Crescera em uma família nominalmente católica, mas desde cedo aprendera a confiar apenas em si mesmo. Deus ajuda quem cedo madruga, costumava dizer seu pai, mas Eduardo havia levado isso ao extremo. Não precisava de Deus, apenas de trabalho duro, inteligência e determinação. E isso havia funcionado. Aos 28 anos, já era dono de sua primeira empresa. Aos 40, era milionário. Aos 50, sua fortuna ultrapassava os 9 dígitos. Mas agora, enquanto a dor latejava em seu abdômen apesar das doses crescentes de morfina, Eduardo enfrentava pela primeira vez algo que o dinheiro não podia comprar. Mais tempo, mais vida. A porta do quarto se abriu suavemente. Era quase meia-noite. A enfermeira Maria entrou empurrando o carrinho de medicamentos, seu rosto gentil iluminado pela luz suave do corredor. "Boa noite, seu Eduardo", ela disse com aquela voz calma que o irritava e confortava ao mesmo tempo. "Hora da medicação." Ele assentiu fracamente, sem forças para responder. Maria era diferente das outras enfermeiras. Havia algo em seus olhos, uma serenidade que ele não conseguia compreender. Ela trabalhava turnos duplos, lidava com pacientes difíceis, presenciava mortes quase diariamente, e ainda assim mantinha aquela paz inexplicável. Enquanto preparava a injeção, Maria começou a cantarolar baixinho. Eduardo reconheceu a melodia. Algo religioso, provavelmente um hino católico. Normalmente isso o incomodaria, mas naquela noite, por algum motivo, aquele som trouxe um estranho conforto. "Maria", sua voz saiu rouca. "Como você consegue?" Ela ergueu os olhos, confusa. "Conseguir o quê, seu Eduardo?" "Essa paz. Você vê tanto sofrimento, tanta morte. Como mantém essa calma?" Maria sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. "Não sou eu quem mantém, seu Eduardo. É ele quem me sustenta." Eduardo teria revirado os olhos se tivesse energia para isso. Mas uma pessoa acreditando tudo a um Deus invisível. Mas algo na sinceridade dela o impediu de fazer qualquer comentário sarcástico. "Sabe", Maria continuou enquanto aplicava a medicação,
Há pouco tempo conheci a história de um jovem que viveu apenas 15 anos, mas tocou milhões de vidas. Um menino que usou a tecnologia para evangelizar, que documentou milagres eucarísticos pelo mundo inteiro. 15 anos, Eduardo murmurou. Morreu tão jovem. Carlo Acutis, Maria pronunciou o nome com reverência. Morreu de leucemia, aqui mesmo em um hospital. Mas antes de partir, ele disse algo que nunca esqueci. A tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. O nome ecoou no quarto silencioso. Carlo Acutis. Eduardo nunca havia ouvido falar dele, mas algo naquele nome, naquela história, tocou uma corda profunda em seu coração. Um garoto de 15 anos enfrentando a morte. Eduardo disse lentamente. E ainda assim, falando de felicidade, ele sabia que a morte não era o fim. Maria ajustou o travesseiro de Eduardo com delicadeza. Para ele, era apenas o começo. Ele dizia que todos nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Precisamos ser quem Deus nos criou para ser. Depois que Maria saiu, Eduardo ficou acordado por horas, incapaz de tirar aquele nome de sua mente. Carlo Acutis. Um adolescente que havia abraçado a morte com fé e propósito, enquanto ele, um homem de 63 anos com todo o dinheiro do mundo, tremia de medo e vazio diante dela. A lua entrava pela janela do quarto, criando sombras dançantes nas paredes. Eduardo olhou para suas mãos que haviam assinado contratos milionários, que haviam construído impérios, que haviam acumulado fortunas. Mãos que agora tremiam fracas, incapazes até mesmo de segurar um copo d'água sem ajuda. Lembrou-se de seu primeiro grande negócio. Tinha apenas 25 anos, recém-formado, cheio de ambição. Conseguira um empréstimo arriscado, investira tudo em uma pequena fábrica de peças automotivas. Nos primeiros anos, trabalhava 18 horas por dia, dormia no escritório, sacrificava tudo pelo sucesso. E funcionou. A empresa cresceu, prosperou, tornou-se lucrativa. Mas a que custo? Sua primeira esposa, Beatriz, suportou aqueles anos difíceis ao seu lado. Ela acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Preparava suas refeições, cuidava da casa, sonhava junto com ele sobre o futuro. Mas quando o sucesso finalmente chegou, Eduardo não diminuiu o ritmo. Pelo contrário, acelerou. Cada vitória pedia outra conquista, cada milhão exigia mais milhões. Beatriz começou a reclamar da ausência dele. Você está sempre trabalhando, dizia ela. As crianças mal conhecem o pai. Eduardo ouvia, mas não mudava. O trabalho era sua identidade, seu propósito, sua razão de existir. Ou assim ele pensava. O casamento ruiu quando Rodrigo, seu filho mais velho, tinha 12 anos. A separação foi dolorosa, repleta de acusações e ressentimentos. Eduardo se consolou, mergulhando ainda mais fundo no trabalho. Afinal, agora tinha pensões para pagar, um padrão de vida para manter. Os anos passaram num borrão de reuniões, viagens de negócios, aquisições empresariais. Eduardo se casou mais 2 vezes e divorciou-se outras 2 vezes. Seus filhos cresceram distantes, visitando-o nos fins de semana alternados, que eventualmente se tornaram apenas feriados, que eventualmente se tornaram apenas ocasiões especiais. E agora, aos 63 anos, ali estava ele, rico além de qualquer sonho, mas completamente sozinho na hora de sua maior necessidade. Os dias seguintes foram difíceis. A dor aumentou. E com ela veio uma solidão esmagadora que nenhum analgésico conseguia aliviar. Uma tarde, o Dr. Cardoso entrou para sua visita diária. Era um médico competente, direto, que Eduardo respeitava por não adoçar a verdade. Eduardo, precisamos conversar sobre os próximos passos. O médico puxou uma cadeira. Os exames mostram que o tratamento não está funcionando como esperávamos. O tumor continua crescendo e a metástase se espalhou para o fígado. Eduardo fechou os olhos. Sabia o que estava vindo. Quanto tempo? Semanas, talvez um mês, se tivermos sorte.
Aquela palavra novamente. Sorte. Há algo mais que possamos fazer? Eduardo odiou o tom de desespero em sua própria voz. Não importa o custo. Tenho recursos. Posso pagar por qualquer tratamento experimental, qualquer procedimento. Dr. Cardoso balançou a cabeça tristemente. Eduardo, eu sei que é difícil aceitar, mas chegamos ao limite do que a medicina pode fazer. Podemos manter o controle da dor. Garantir que você fique confortável. E... Ele hesitou. Se houver questões que você precise resolver, relacionamentos que precise consertar, agora seria o momento. Depois que o médico saiu, Eduardo olhou pela janela. O sol se punha sobre a cidade, tingindo tudo de dourado e laranja. Quantos pores do sol ele havia ignorado ao longo da vida, ocupado demais com planilhas e reuniões. Quantas belezas simples ele havia deixado passar enquanto perseguia o próximo milhão. Todos nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias. As palavras de Carlo Acutis voltaram à sua mente como um eco persistente, insistente, impossível de ignorar. Será que ele, Eduardo Mendonça, o grande empresário, o construtor de impérios, seria apenas mais uma fotocópia? Um homem que seguiu o roteiro do sucesso material, mas perdeu sua essência no processo? Aquela noite foi particularmente sombria. Eduardo experimentou algo que nunca havia sentido antes, um vazio tão profundo que parecia um abismo físico em seu peito. Não era apenas medo da morte, embora isso certamente estivesse presente. Era algo mais profundo. Era a percepção aterrorizante de uma vida desperdiçada, de oportunidades perdidas, de amor não dado e não recebido. Às 3 da madrugada, incapaz de dormir, apertou o botão de chamada. Maria apareceu minutos depois, preocupação estampada no rosto. Seu Eduardo, está com dor? Preciso aumentar a medicação? Não é a dor física, ele admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. É outra coisa. Você poderia ficar um pouco? Apenas conversar. Maria puxou uma cadeira sem hesitar. Havia outros pacientes para cuidar, relatórios para preencher, mas ela reconheceu o momento. Algumas coisas eram mais importantes que protocolos. Claro. Do que gostaria de falar? Conte-me mais sobre Carlo Acutis, Eduardo pediu. Por favor. O rosto de Maria se iluminou, mesmo naquela hora escura da madrugada. O que você quer saber especificamente? Tudo. Como ele vivia. Como ele morreu. Como um garoto tão jovem pode ter tanta certeza? Maria se acomodou na cadeira e Eduardo podia ver que ela estava escolhendo cuidadosamente suas palavras. Carlo nasceu em Londres em 1991, mas cresceu em Milão, na Itália. Seus pais não eram particularmente religiosos. Na verdade, sua mãe admite que voltou à fé por causa dele, não o contrário. Desde muito cedo, Carlo demonstrou uma atração especial pelas coisas de Deus. Eduardo escutava, fascinado. Nunca havia se interessado por histórias de santos ou pessoas religiosas, mas havia algo diferente nesta. Talvez fosse a contemporaneidade dela. Carlo havia morrido há apenas 20 anos, não séculos atrás. Talvez fosse a idade do menino, 15 anos, ainda uma criança em muitos aspectos. Aos 7 anos, Carlo fez sua primeira comunhão. Maria continuou, seus olhos brilhando com entusiasmo. E aquilo transformou completamente sua vida. Ele começou a ir à missa diariamente sempre que possível. Dizia que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. Imagine, um menino de 7 anos com essa profundidade espiritual. 7 anos, Eduardo repetiu maravilhado. Eu tinha 7 anos quando comecei a jogar futebol, quando me preocupava apenas com brinquedos e desenhos animados. Carlo também era uma criança normal nisso. Maria sorriu. Ele adorava videogames, jogava PlayStation, gostava de futebol, tinha um cachorro chamado Briciola, que amava profundamente. Mas ele usava tudo isso com equilíbrio, sempre mantendo Deus no centro. Como assim? Bem, Carlo era apaixonado por programação e tecnologia, mas em vez de usar essas habilidades apenas para entretenimento ou ganho pessoal,
Ele as colocou a serviço de Deus. Com apenas 15 anos, criou um site catalogando milagres eucarísticos de todo o mundo. Pesquisou centenas de casos, viajou para documentar alguns deles pessoalmente, organizou tudo de forma acessível para que as pessoas pudessem conhecer essas maravilhas. Eduardo estava genuinamente impressionado. Um adolescente fazendo isso? Na idade em que a maioria dos jovens se preocupa apenas com redes sociais e popularidade, ele tinha alguma vantagem? Vinha de família rica? A família tinha recursos, sim, Maria admitiu. Mas Carlo não usava isso para si mesmo. Ele economizava seu dinheiro de mesada para comprar sacos de dormir para moradores de rua. Ajudava nas cozinhas comunitárias, servindo refeições aos pobres. Na escola, defendia crianças com deficiência que sofriam bullying. Estava sempre pensando nos outros. Cada palavra era como uma facada no coração de Eduardo. Ele pensou em seu próprio uso da riqueza. Carros de luxo, relógios caros, restaurantes exclusivos, viagens extravagantes. Quando foi a última vez que ele havia doado algo sem esperar retorno, sem motivo fiscal, simplesmente por amor? E quando ficou doente? Eduardo perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Maria respirou fundo, emoção clara em seu rosto. Em 2006, Carlo começou a sentir-se mal. Diagnosticaram leucemia fulminante, tipo M3, uma das formas mais agressivas. Ele tinha apenas 15 anos, sua Eduardo. 15 anos, toda uma vida pela frente. Ele ficou revoltado? Com raiva de Deus? Não, Maria balançou a cabeça. E isso é o que mais me comove. Carlo aceitou a doença com uma serenidade que deixou até os médicos atônitos. Ele disse à sua mãe, eu ofereço todos os sofrimentos que terei de padecer pelo Senhor Papa e pela Igreja. Eduardo sentiu lágrimas começarem a se formar. Um garoto de 15 anos, enfrentando a morte, e sua preocupação era oferecer seu sofrimento pelos outros. Ele nunca reclamou. Maria continuou, sua própria voz embargada. Mesmo quando a dor era intensa, mesmo quando o tratamento era brutal. Ele manteve sua fé, sua alegria, seu amor por Deus e pelas pessoas. Dias antes de morrer, quando já estava muito debilitado, ele sussurrou, estou feliz de morrer, porque vivi minha vida sem desperdiçar nenhum minuto em coisas que não agradam a Deus. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Eduardo. Décadas de emoções reprimidas, de humanidade negada, de vazio disfarçado de sucesso, tudo veio à tona naquele quarto de hospital, naquela madrugada escura. Maria, ele soluçou. Eu desperdicei tudo. 63 anos e eu desperdicei cada dia, cada minuto, perseguindo coisas que não importam, ignorando o que realmente importa. Maria se aproximou e, numa demonstração de compaixão que quebrou ainda mais as defesas de Eduardo, segurou sua mão com firmeza. Escute-me bem, seu Eduardo, ela disse com intensidade. Carlo também disse, não eu, mas Deus. O que ele quis dizer é que não somos nós que alcançamos a salvação por nossos próprios méritos. É Deus quem nos salva, quando abrimos o coração para Ele. Mas eu não tenho tempo. O desespero na voz de Eduardo era palpável. Semanas, Maria. Tenho apenas semanas. Como posso consertar uma vida inteira de erros em semanas? Você se lembra da história do ladrão na cruz? Maria perguntou gentilmente. Ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Tinha vivido uma vida de crimes, de violência, mas no último momento ele reconheceu Jesus como Senhor e pediu para ser lembrado no reino. E Jesus lhe disse, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, Eduardo repetiu. Hoje, Maria confirmou. Não é sobre quanto tempo temos, seu Eduardo. É sobre o que fazemos com o tempo que nos resta e sobre a misericórdia infinita de um Deus que nunca desiste de nós, não importa quão longe tenhamos nos afastado. Aquela conversa marcou uma virada fundamental. Quando Maria finalmente saiu, já estava amanhecendo. Eduardo não havia dormido, mas sentia-se diferente,
como se uma porta há muito trancada estivesse começando a se abrir em seu coração. No dia seguinte, com voz hesitante, Eduardo pediu que trouxessem um padre. A atendente pareceu surpresa. Ninguém na equipe médica o conhecia como religioso, mas providenciou o contato. O padre Miguel chegou à tarde. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e olhos incrivelmente gentis. Havia uma sabedoria naqueles olhos, mas também uma compaixão profunda, que fez Eduardo sentir-se imediatamente à vontade. "Eduardo", o padre cumprimentou-o, sentando-se ao lado da cama. "Obrigado por me chamar. Como posso ajudá-lo?" Eduardo não sabia nem por onde começar. Ficou em silêncio por longos momentos, lutando contra décadas de ceticismo e orgulho. "Padre, finalmente começou. Não sei se acredito em Deus. Ou melhor, passei a maior parte da minha vida não acreditando. Mas agora você está questionando?" Padre Miguel completou gentilmente. "Agora estou desesperado", Eduardo admitiu com brutal honestidade. "E não sei se isso conta. Quero dizer, será que buscar Deus apenas quando se está morrendo? Será que isso é válido? Não é apenas covardia?" Padre Miguel sorriu com genuína bondade. "Sabe, Eduardo, Deus não se importa muito com nossos motivos para buscá-lo. Ele se importa que o busquemos. Você conhece a parábola dos trabalhadores da vinha?" Eduardo balançou a cabeça negativamente. Jesus conta a história de um dono de vinha que contrata trabalhadores em diferentes horas do dia. Alguns começam de manhã cedo, outros ao meio-dia, outros apenas 1 hora antes do fim do expediente. Mas quando chega a hora do pagamento, todos recebem o mesmo salário. Os que trabalharam o dia todo reclamam, mas o dono diz: "Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou você está com inveja porque sou generoso? Então não importa que eu esteja chegando apenas na última hora?" Havia esperança na voz de Eduardo. "Para Deus, não", Padre Miguel disse firmemente. "O que importa é que você chegou, que abriu seu coração, que está disposto a mudar." Naquela tarde, Eduardo começou a contar sua história. Falou sobre sua infância, sobre a pressão de ter que ser bem-sucedido, sobre como o trabalho havia se tornado sua identidade. Falou sobre seus casamentos fracassados, sobre os filhos que mal conhecia, sobre as pessoas que havia machucado em sua escalada ao topo. Falou sobre o vazio que o dinheiro nunca conseguiu preencher, sobre as noites em hotéis de luxo onde chorava sozinho sem entender por quê. Sobre a sensação crescente, nos últimos anos, de que algo fundamental estava faltando em sua vida, mas sem saber o que era ou como encontrar. E falou sobre Carlo Acutis, sobre como o nome de um adolescente morto, há 2 décadas, havia despertado algo em seu coração endurecido. Padre Miguel escutou tudo sem interromper, sem julgar, apenas com uma presença compassiva que fazia Eduardo sentir-se seguro para ser completamente vulnerável. Quando Eduardo terminou, exausto tanto física quanto emocionalmente, Padre Miguel ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando cuidadosamente suas palavras. "Eduardo", ele finalmente disse, "você conhece a história do filho pródigo?" "Vagamente", Eduardo admitiu. Era um filho que pediu sua herança antecipadamente e foi embora. Gastou tudo em farras, em prazeres vazios. Quando o dinheiro acabou, encontrou-se alimentando porcos, com tanta fome que desejava comer a comida deles. E então, a Escritura diz, caiu em si. Eduardo sentiu um arrepio. Aquela frase descrevia perfeitamente o que ele estava experimentando. O filho decidiu voltar para casa. Padre Miguel continuou. Nem esperava ser recebido como filho. Planejava pedir para ser apenas um servo. Mas sabe o que aconteceu? Quando o pai o viu de longe, correu ao seu encontro. Correu, Eduardo. Um pai idoso correndo. Abraçou-o, beijou-o, ordenou que trouxessem as melhores roupas, preparou uma festa. Por quê? Eduardo sussurrou. Depois de tudo que o filho havia feito? Porque estava morto e voltou à vida. Padre Miguel disse, seus olhos brilhando de emoção. Estava perdido e foi encontrado.
O amor de um pai verdadeiro não depende do merecimento do filho. Depende apenas do coração do pai. E o coração de Deus, Eduardo, é infinitamente maior que qualquer amor humano. Eu quero isso, Eduardo disse, lágrimas correndo por seu rosto. Eu quero voltar para casa. Não sei como, não sei se mereço, mas eu quero. Então vamos começar. Padre Miguel sorriu. Você gostaria de fazer uma confissão? E ali, naquele quarto de hospital, Eduardo Mendonça fez sua primeira confissão em mais de 40 anos. Foi doloroso trazer à tona décadas de erros, de pecados, de escolhas egoístas. Mas também foi profundamente libertador. Cada pecado confessado parecia tirar um peso de seus ombros, como se ele estivesse literalmente sendo libertado de correntes que nem sabia que carregava. Padre Miguel ouviu tudo com paciência infinita, oferecendo palavras de sabedoria e consolo quando necessário. E no final, pronunciou as palavras da absolvição que Eduardo nunca pensou que ouviria ou que importariam para ele. Deus, Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo entre nós para a remissão dos pecados, pelo ministério da Igreja que Deus lhe deu o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eduardo sussurrou, sentindo como se um fardo imenso tivesse sido literalmente removido de seu corpo. Há algo mais que você gostaria? Padre Miguel perguntou gentilmente. Eduardo pensou em Carlo, em sua devoção à Eucaristia, em como ele a chamava de autoestrada para o céu. Eu gostaria de comungar, ele disse, se isso for possível, como Carlo fazia. Claro que é possível. Padre Miguel sorriu amplamente. Você acabou de se reconciliar com Deus. A Eucaristia é exatamente o que você precisa agora. Eu trago a comunhão para você amanhã. Naquela noite, pela primeira vez desde que recebera o diagnóstico, Eduardo dormiu em paz. Não houve pesadelos sobre a morte, não houve ansiedade paralisante sobre o futuro. Apenas uma tranquilidade profunda, como se mãos invisíveis o estivessem segurando com ternura. No dia seguinte, Padre Miguel voltou trazendo a Eucaristia. Eduardo, que sempre havia visto a comunhão como um ritual vazio, agora a recebia com reverência e profunda emoção. Quando a hóstia tocou sua língua, ele sentiu algo que não podia explicar racionalmente. Uma presença, uma paz, um amor tão profundo que fez lágrimas brotarem instantaneamente de seus olhos. Corpo de Cristo, Padre Miguel havia dito. Amém! Eduardo respondeu, e naquele amém havia décadas de descrença sendo finalmente rendidas, de orgulho sendo quebrado, de um coração endurecido sendo amolecido pelo amor. Os dias que se seguiram foram de profunda transformação. Eduardo começou a fazer outras mudanças em sua vida, aproveitando cada momento de lucidez que lhe restava. Chamou seus filhos, Rodrigo, de 35 anos, Marina, de 32, e Felipe, de 28. Eles chegaram separadamente, cada um carregando sua própria história de mágoa e distância. Com Rodrigo, o mais velho, a conversa foi particularmente difícil. Havia tanta história ali, tantas promessas quebradas, tantos recitais escolares perdidos, tantos aniversários em que o pai estava viajando a negócios. Filho, Eduardo começou, sua voz fraca, mas firme. Eu fui um pai terrível, e não há desculpa para isso. Você merecia melhor. Todos vocês mereciam melhor. Rodrigo piscou surpreso. Nunca, em toda sua vida, havia ouvido o pai admitir um erro, muito menos pedir desculpas. Pai, por favor, me deixe terminar. Eduardo interrompeu gentilmente. Não sei quanto tempo me resta, e preciso dizer isso. Eu escolhi o trabalho acima de você. Escolhi o dinheiro acima de estar presente. Disse a mim mesmo que estava fazendo tudo por vocês. Mas era mentira. Estava fazendo por mim, por meu ego, por minha necessidade de provar algo. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Rodrigo. E agora, quando finalmente entendo o que realmente importa,
É tarde demais para recuperar o tempo perdido. Eduardo continuou, sua própria voz quebrando. Mas não é tarde demais para pedir perdão. Rodrigo, você pode me perdoar? Rodrigo se levantou, aproximou-se da cama e, pela primeira vez em décadas, abraçou seu pai. Foi um abraço longo, cheio de dor, mas também cheio de cura. Eu te perdoo, pai, ele sussurrou. E eu te amo, sempre amei. Eu também te amo, filho, Eduardo disse, e ao dizer aquelas palavras que raramente havia pronunciado, sentiu como se estivesse sendo libertado de mais uma prisão. Conversas semelhantes aconteceram com Marina e Felipe. Cada uma foi única. Cada uma trouxe sua própria dor e sua própria cura. Marina chorou ao ouvir o pai finalmente reconhecer que havia perdido sua formatura porque estava fechando um negócio. Felipe, o mais jovem e talvez o mais magoado, levou mais tempo para se abrir, mas eventualmente também abraçou o pai e compartilhou seu perdão. Eduardo também ligou para Beatriz, sua primeira esposa e mãe de seus filhos. A conversa foi difícil, cheia de emoções complexas, acumuladas ao longo de décadas. Beatriz, ele disse quando ela atendeu, eu sei que não tenho direito de pedir nada de você, mas gostaria de poder conversar, se você estiver disposta. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Eduardo, Por que agora? Porque estou morrendo, ele disse simplesmente. E antes de partir, preciso dizer algumas coisas que deveria ter dito há muito tempo. Ela concordou em visitá-lo. Quando chegou ao hospital, Eduardo ficou impressionado com o quanto ela ainda parecia com a jovem por quem se apaixonara décadas atrás. Um pouco mais velha, é claro, mas com os mesmos olhos gentis, o mesmo sorriso caloroso que ele havia negligenciado por tanto tempo. Você está diferente, ela observou sentando-se cautelosamente. Estou, Eduardo concordou. Beatriz, eu destruí nosso casamento e quero que você saiba que não foi sua culpa. Nunca foi. Você foi uma esposa maravilhosa, uma mãe incrível. Eu é que estava cego, obcecado, perdido. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Você sabe quantos anos eu esperei para ouvir isso? Ela finalmente disse. Quantas vezes me culpei, me perguntei o que havia feito de errado. Nada, Eduardo disse firmemente. Você não fez nada de errado. Eu sim, e eu sinto muito. Do fundo do meu coração eu sinto muito. O que mudou? Ela perguntou. O que fez você finalmente ver? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Eu ouvi a história de um garoto chamado Carlo Acutis, ele disse. Um adolescente que viveu apenas 15 anos, mas entendeu mais sobre a vida do que eu em 63. E através dele fui encontrado por Deus. Beatriz sorriu através das lágrimas. Você? O cético, o materialista Eduardo Mendonça, falando de Deus? Eu sei. Ele deu um pequeno sorriso. É irônico, não é? Levei a iminência da morte para finalmente abrir os olhos. Eles conversaram por horas, e no final algo precioso foi restaurado. Não o casamento, esse estava no passado, mas algo talvez mais importante. Respeito mútuo, perdão genuíno e uma forma de amor mais madura, a forma que pode florescer apenas quando o ego se rende. Eduardo também começou a fazer mudanças em seus negócios. Chamou seu advogado e começou a reestruturar seu testamento de forma radical. Quero que 70% de minha fortuna vá para caridades, ele instruiu, ignorando o olhar chocado do advogado. Hospitais infantis, orfanatos, programas de alimentação para pessoas em situação de rua. Crie um fundo em nome de Carlo Acutis, especificamente para ajudar jovens com câncer. Mas, senhor Mendonça, o advogado protestou, isso deixaria seus filhos com mais dinheiro do que precisam, Eduardo interrompeu. E mais importante, com um pai que finalmente fez a coisa certa. Quero que meu dinheiro faça o bem que eu não fiz em vida. Quero que ajude pessoas, que transforme vidas, que seja usado para amor, não para ganância.
Também pediu que reunissem os CEOs de suas principais empresas. Quando todos estavam presentes, Eduardo fez um discurso que ninguém esperava. Cavalheiros, ele começou, sua voz fraca, mas determinada. Vocês sabem que estou morrendo. E antes de partir, preciso dizer algo importante. Durante anos, dirigi estas empresas com um único foco: lucro. Cortamos custos sem considerar o impacto humano. Demitimos pessoas sem pensar nas famílias que dependiam daqueles empregos. Maximizamos retornos para acionistas enquanto minimizamos investimentos em nossos funcionários. Os executivos trocaram olhares confusos. Aonde o velho estava querendo chegar? Isso acaba agora, Eduardo declarou. Quero que implementem novos programas de benefícios para funcionários, aumentem os salários, criem oportunidades de crescimento. Tratem cada pessoa em nossas empresas como seres humanos valiosos, não como recursos descartáveis. Mas, senhor Mendonça, um dos CEOs protestou, isso vai impactar severamente nossa margem de lucro. Que se dane a margem de lucro, Eduardo disse com força surpreendente. De que adianta construir um império financeiro se for sobre os ossos de pessoas destruídas? Eu aprendi tarde demais que o sucesso não se mede em dígitos bancários. Vocês ainda têm tempo. Não cometam meus erros. As semanas passaram. O corpo de Eduardo enfraquecia progressivamente. A dor aumentava. Os momentos de lucidez diminuíam. A morte se aproximava inevitavelmente. Mas, paradoxalmente, seu espírito parecia mais forte do que nunca. Maria continuava sendo uma presença constante. Agora, não apenas como enfermeira, mas como amiga e guia espiritual. Ela trazia histórias de outros santos, outros exemplos de fé, mas sempre voltavam a falar de Carlo. Sabe o que mais me impressiona nele? Eduardo disse uma noite. É que ele era tão jovem, mas já havia entendido tudo. Eu levei 60 anos e a iminência da morte para começar a compreender o que ele sabia aos 15. Cada jornada é única, Maria respondeu sabiamente. O importante é que você chegou lá. Carlo diria que o que importa não é quando você começa a corrida, mas como você a termina. Estou tentando terminar bem, Eduardo disse. Mas é tão difícil, Maria. A dor... Há dias em que a dor é quase insuportável. Você já pensou em oferecer essa dor? Maria sugeriu gentilmente. Como Carlo fez? Eduardo nunca havia considerado isso. Oferecer a dor? Como se faz isso? Carlo ofereceu seus sofrimentos pelo Papa e pela Igreja, Maria explicou. Mas você pode oferecer os seus por quem quiser. Pelos seus filhos, por pessoas que você magoou, pela conversão de outros que, como você, estão perdidos. Eduardo começou a fazer isso. Nos momentos de dor aguda, quando a morfina não era suficiente, quando cada respiração era uma agonia, ele sussurrava: Jesus, eu ofereço isto pelos meus filhos, por Beatriz, por todos aqueles que machuquei, para que eles encontrem a paz que eu encontrei. Inexplicavelmente, embora a dor física não desaparecesse, tornou-se mais suportável. Havia um propósito nela agora, um significado que transcendia o sofrimento puro. Padre Miguel visitava regularmente, trazendo a Eucaristia, oferecendo orações, simplesmente estando presente. Numa dessas visitas, Eduardo lhe fez uma pergunta que vinha o atormentando. Padre, eu desperdicei tanto tempo. Tantos anos. Se eu tivesse conhecido Deus mais cedo, se tivesse vivido diferente desde o início, teria feito tanta diferença? Eduardo, Padre Miguel disse com gentileza, você conhece a parábola dos talentos? Eduardo balançou a cabeça. Um homem deu talentos, moedas de ouro, a 3 servos antes de viajar. 2 deles investiram e multiplicaram o que receberam. O terceiro enterrou seu talento no chão, com medo. Quando o mestre voltou, elogiou os 2 primeiros, mas condenou o terceiro, não porque ele havia perdido o dinheiro, mas porque não havia feito nada com ele. Eu enterrei meus talentos, Eduardo disse tristemente. Não, Padre Miguel corrigiu firmemente. Você os usou.
só que de forma equivocada. Mas agora, nos seus últimos dias, está finalmente usando-os corretamente. Está transformando vidas através de seu arrependimento, suas doações, seu exemplo. Nunca subestime o poder de uma conversão sincera, Eduardo. Ela envia ondas através da eternidade. Uma manhã, quase 6 semanas depois de ouvir o nome de Carlo Acutis pela primeira vez, Eduardo acordou com uma clareza mental incomum. Sabia, com uma certeza inexplicável, que seu tempo estava chegando ao fim. Não era medo que sentia, mas uma sensação estranha que só poderia descrever como antecipação. Pediu que chamassem todos: Padre Miguel, Maria, seus filhos, Beatriz. Todos chegaram ao longo das horas seguintes, enchendo o quarto com presença e amor. Quero que todos saibam, Eduardo disse, reunindo suas últimas forças, que estes últimos dias foram os mais ricos da minha vida. Não porque tive mais dinheiro ou poder, ele sorriu fracamente, mas porque finalmente entendi o que realmente importa. Ele olhou para cada rosto ao redor da cama, memorizando-os, amando-os de uma forma que nunca havia sido capaz antes. Rodrigo, Marina, Felipe, chamou seus filhos. Amem uns aos outros, cuidem um do outro e não cometam meu erro. Não deixem que o trabalho, o sucesso, o dinheiro roubem o que é verdadeiramente precioso. No final, amor é a única coisa que levamos conosco. Beatriz, ele se virou para sua ex-esposa. Obrigado por tudo, por acreditar em mim quando eu não merecia, por ser uma mãe incrível para nossos filhos. Espero que você seja feliz. Você merece toda a felicidade deste mundo. Maria, ele procurou a enfermeira que havia se tornado tão querida. Você foi um instrumento de Deus em minha vida. Nunca pare de compartilhar a história de Carlo. Nunca deixe de ser essa luz para outros que estão perdidos na escuridão. Você salvou minha alma. Padre Miguel administrou a unção dos enfermos, o último sacramento. Eduardo recebeu a Eucaristia mais uma vez, os olhos fechados, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas cavadas. Carlo, ele sussurrou tão baixo que apenas aqueles mais próximos puderam ouvir. Obrigado por me mostrar o caminho, por ser a voz de Deus para mim. Nos vemos lá em cima, meu jovem amigo. As horas passaram lentamente. A respiração de Eduardo ficou mais trabalhosa, mais irregular. Seus filhos se revezavam ao lado da cama, segurando sua mão, dizendo palavras de amor e perdão que ele sempre ansiara ouvir e que agora finalmente podia receber com o coração aberto. Pai, Marina, sua filha, chorava. Não queremos que você vá. Eu sei, minha querida. Ele acariciou seu cabelo com mão trêmula. Mas não é adeus, é apenas até breve. E agora, pela primeira vez na minha vida, eu sei disso com certeza. Pela primeira vez, não tenho medo do que vem depois. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de rosa e dourado através da janela do hospital, Eduardo abriu os olhos uma última vez. Havia um brilho neles, uma luz que todos os presentes notaram e nunca esqueceriam. Tão bonito, ele murmurou, olhando para algo que ninguém mais podia ver. Um sorriso pacífico se espalhou por seu rosto. Carlo estava certo. A autoestrada para o céu, tão linda, e com um último suspiro suave, sereno, Eduardo Mendonça partiu. O monitor cardíaco emitiu seu som prolongado e final. Mas não havia tragédia naquele quarto. Apenas uma sensação profunda e misteriosa de que algo precioso havia acabado de acontecer, de que uma alma havia finalmente encontrado seu caminho para casa. Maria fechou os olhos dele com ternura infinita, depois fez o sinal da cruz em sua testa. Descanse em paz, querido amigo, ela sussurrou,
sua voz embargada. Você terminou sua corrida, e que corrida gloriosa foi. Padre Miguel começou a rezar as orações tradicionais pelos mortos, mas sua voz estava cheia de alegria, não de tristeza, porque todos ali sabiam, sentiam em seus corações que Eduardo não estava realmente morto. Estava mais vivo do que jamais estivera. Nos meses que se seguiram, a história de Eduardo Mendonça se espalhou de forma inesperada. Seus filhos, profundamente tocados pela transformação do pai, começaram suas próprias jornadas espirituais. Rodrigo voltou à igreja, levando sua família consigo. Marina começou a trabalhar como voluntária em um hospital infantil, inspirada pela história de Carlo Acutis, que o pai tanto amava. Felipe, o mais jovem, até considerou a possibilidade do sacerdócio, tão profundamente foi impactado pelos últimos dias de seu pai. As empresas de Eduardo implementaram as mudanças que ele havia solicitado. Houve resistência inicial, é claro. Acionistas reclamaram, alguns executivos renunciaram, mas os que ficaram descobriram algo surpreendente. Tratar funcionários com dignidade e respeito não apenas era moralmente correto, mas também resultava em maior lealdade, produtividade e, sim, eventualmente em melhores resultados financeiros. O Fundo Carlo Acutis para Jovens com Câncer cresceu e começou a fazer diferença real na vida de centenas de famílias. Cada criança ajudada era um testemunho vivo da transformação de Eduardo. Beatriz, que nunca havia realmente superado a mágoa do divórcio, encontrou cura através do perdão final de Eduardo. Ela também voltou à fé, encontrando em Deus a paz que procurara em vão em outros lugares. E Maria, ela continuou seu ministério silencioso de compaixão, agora compartilhando duas histórias. A de Carlo Acutis, o jovem beato que usou a tecnologia para evangelizar, e a de Eduardo Mendonça, o milionário que descobriu nos últimos dias de vida que a verdadeira riqueza não está em bancos, mas em Deus. A história de Eduardo Mendonça nos ensina uma verdade profunda e transformadora. Nunca é tarde demais para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Um homem que havia construído um império de riquezas descobriu, nos últimos dias de sua jornada terrena, que a verdadeira fortuna estava em algo que o dinheiro nunca poderia comprar: o amor de Deus, a reconciliação com sua família e a paz interior que só vem quando finalmente paramos de fugir e voltamos para casa. O nome de Carlo Acutis, sussurrado em um corredor de hospital por uma enfermeira compassiva, tornou-se a semente de uma transformação radical. Um jovem de 15 anos, que havia partido deste mundo décadas antes, continuava tocando vidas, provando que a santidade não é privilégio de poucos escolhidos em épocas distantes, mas um chamado para todos nós, independente da idade, das circunstâncias ou do passado. Eduardo aprendeu algo que Carlo já sabia, que não importa quão longe tenhamos ido, quão perdidos estejamos, ou quantos erros tenhamos cometido, o amor de Deus é maior que tudo isso. Ele está sempre esperando, sempre pronto para nos receber de braços abertos, como o pai que corre ao encontro do filho pródigo, que prepara uma festa não porque o filho merece, mas porque o amor verdadeiro não conhece limites. A jornada de Eduardo também nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Estamos vivendo como originais, como Deus nos criou para ser, ou estamos nos tornando fotocópias, reproduzindo padrões vazios de sucesso que não satisfazem a alma? Estamos acumulando tesouros que farão diferença na eternidade, ou desperdiçando tempo precioso em coisas que desaparecerão como fumaça? Nos meses seguintes à morte de Eduardo, os frutos de sua conversão continuaram a se multiplicar. Seus filhos, que haviam crescido sem um pai verdadeiramente presente, agora carregavam seu legado transformado. O dinheiro que ele havia acumulado, antes símbolo de sua ganância, agora se tornava instrumento de cura e esperança para incontáveis pessoas. Sua história,
compartilhada por Maria e outros, inspirava outros empresários e profissionais bem-sucedidos a questionar suas próprias prioridades. Mas talvez o legado mais belo de Eduardo seja este. Ele provou que a misericórdia de Deus não tem limites de tempo, que uma vida pode ser redimida mesmo em seus momentos finais, que décadas de erro podem ser transformadas em testemunho de graça, que nunca, nunca é tarde demais para abrir o coração. A vida de Eduardo nos lembra que cada dia é uma oportunidade de conversão. Cada momento é uma chance de escolher o amor sobre o egoísmo, a eternidade sobre o temporal. Como Carlo Acutis ensinou através de seu exemplo brilhante, não nascemos para ser fotocópias sem vida, mas originais únicos, criados com propósito divino e chamados para a santidade. E você, que está lendo esta história agora, não é coincidência. Talvez seja seu momento de ouvir o chamado, de reconhecer que há mais na vida do que aquilo que vemos com os olhos físicos. A mesma transformação que aconteceu com Eduardo, a mesma alegria que Carlo experimentava, a mesma paz que Maria carrega, tudo isso está disponível para cada um de nós. Basta abrir o coração. A morte não teve a última palavra na vida de Eduardo Mendonça. O amor teve, a graça teve, Deus teve, e essa mesma vitória está disponível para todos nós. Não importa de onde venhamos ou o que tenhamos feito. Hoje pode ser o dia em que você também ouve o nome que mudará tudo. Hoje pode ser o dia em que você finalmente volta para casa. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você é. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, para encontrar propósito, para voltar para casa. Que a história de Eduardo e o exemplo de Carlo Acutis continuem inspirando corações pelo mundo inteiro, lembrando-nos de que a verdadeira riqueza não está nos tesouros da terra, mas nos tesouros do céu. Até a próxima jornada e que Deus abençoe cada um de vocês.